Bom dia, bom dia! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Estamos de volta para mais um Tática Trends Labs, nosso 22º episódio. E hoje a gente tem também a honra de falar com o nosso querido sócio da área de governança de dados e um pouco mais de tecnologia também, com o nosso sócio de Daniel Hash e com a nossa querida mediadora Alessandra. Sejam mais uma vez todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos à nossa pauta de hoje, que é falar sobre IA e governança de dados. Que coisa é essa? Vamos lá, Alessandra, vamos explicar para a galera, falando um pouquinho com os nossos especialistas aqui. Joia. Bom dia a todos, bom dia, Daniel, Felipe, Gladys. Quem vai explicar para a gente aí são vocês, eu vou fazer as perguntas. Mas é um tema bem relevante, né? A gente já sabe que a governança de dados cada vez mais tem sendo destacada como um elemento extremamente importante em todas as áreas, desde a coleta até o uso e o descarte dos dados. E quando a gente fala em inteligência artificial, não tem mais como não relacionar a IA com a governança de dados. E é sobre essa relação, então, que a gente vai falar hoje, do quanto é importante o papel de uma dentro da outra tecnologia. E para isso a gente está aqui de novo, né, com o Felipe, que já participou também com a gente, sócio da Tática, Rio de Janeiro, né, Felipe? E ele vai começar dando, então, um contexto geral, Felipe, antes da gente entrar nessa relação com a IA. Dá para a gente, então, um contexto geral, você é especialista no assunto, sobre os aspectos gerais da governança de dados. Tá bom dia a todos, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, é minha segunda participação aqui. Bom dia, Gladys, Alessandra, Daniel, bom dia a quem está assistindo a gente agora ao vivo, quem vai poder ver depois, tá? Então, como dando início aqui a definição, o que é a definição de uma governança de dados, com base aí já no que explanou a Gladys, a Ali. Então, tem uma definição um pouco mais literal, que seria um conjunto abrangente de políticas, práticas, padrões, procedimentos, que tem como objetivo garantir a qualidade e a eficácia, a segurança dos dados dentro de uma organização. Tem uma definição que eu prefiro, que é a governança de dados, ela é uma abordagem holística, que visa garantir um ambiente ali, organizacional, onde os dados eles possam ser tratados de fato como eles são, um ativo estratégico para a companhia. Então, aonde a companhia consiga tirar benefício dos dados. E, para isso, obviamente, os dados não podem... Tem que existir uma governança por trás. Então, eu vou abordar aqui alguns aspectos em relação ao que é requerido para fins de começar o estabelecimento de uma governança de dados dentro da companhia. Depois eu falo um pouquinho sobre a importância, os componentes de uma governança, e depois devolvo aí a palavra para a Alessandra para a gente ir trocando ideia. Tá? Então, basicamente, entrando no primeiro aspecto, são as práticas. Então, quando a gente fala de governança de dados, a gente fala desde o nascedouro do dado até o momento em que ele é eventualmente arquivado ou descartado da empresa. Então, o primeiro passo que a gente tem que procurar é entender e definir o procedimento, as práticas que existem para a coleta dos dados, para o processamento dos dados, para o armazenamento dos dados e para, eventualmente, o processo de archive e ou descarte. Práticas. Políticas. Aí, sempre quando a gente fala em política, são procedimentos formais. Então, tudo que existe relacionado à formalidade em relação ao uso e à vivência dos dados na companhia. Então, por exemplo, políticas de privacidade, o que está muito em voga já há algum tempo no mercado, e a gente vai falar aqui naturalmente, uma LGPD da vida, política de segurança da informação, quem pode ter acesso ao que dentro da companhia, o gerenciamento dos metadados, a gente vai falar um pouco também sobre metadados um pouco mais à frente, entre outros. Padrões. Então, falamos de práticas, políticas, padrões. Eu gostaria de deixar um asterisco aqui relacionado a padrões, que é um dos maiores ofensores aos dados dentro de uma organização que ainda não está
com processo estruturado de governança de dados. Então, não comum, quer dizer, muito comum entrarmos nas empresas e encontrarmos dados totalmente despadronizados. Então, o que são os padrões? Seria a definição de padrões de nomenclatura, de formatação, de classificação, de documentação a ser seguido, adotado em toda a empresa. Então, a falta de padrão por si só já vai. A gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, endereço é um, entre outros. Tem gente que escreve rua, tem gente que escreve R. A inteligência artificial está aí para poder fazer a compilação disso tudo, mas eu estou dando apenas um exemplo simples do que a falta de padronização pode tornar os dados discrepantes, inconsistentes dentro de uma organização. Procedimentos. Então, diferentemente de políticas e padrões, procedimentos são procedimentos também definidos e estabelecidos e formalizados no que diz respeito já ao uso dos dados. Por exemplo, procedimentos para validação dos dados, procedimentos para o gerenciamento desses dados na empresa, procedimentos de resposta a incidentes de segurança da informação, vazamento de dados. Então, tudo tem que estar descrito e saber o que fazer quando tiver uma situação dessa. Por fim, não, mas um dos grandes. Qual é o objetivo de ter uma governança estruturada? É atingir o objetivo. Então, aqui é que muitas empresas ainda não têm um processo de governança ou confundem os conceitos. Os dados, eles têm que seguir, eles têm que ser usados, eles têm que ser canalizados para atingir os objetivos estratégicos da companhia, da empresa, e não ao contrário, é a empresa que tem que se adaptar. Então, ela tem que tomar o benefício dos dados, desses ativos que existem armazenados dentro do seu arcabouço, do seu ecossistema de bancos de dados, visando tomar benefício para tomada de decisões mais assertivas, atendimento a regras e regulamentos de compliance, enfim. Isso usar os dados a seu favor, vender dados, monetizar esses dados. Então, isso tem que estar alinhado aos objetivos. E, por fim, agora sim, o ciclo de vida desses dados. Então, temos que ter aí um processo, desde que quando o dado entra na companhia, o período que ele tem que estar ativo, disponível, acessível, e o período que, eventualmente, ele já pode ser arquivado ou descartado. Eu faço até um parênteses recentemente, acho que foi a Gladys que compartilhou comigo uma reportagem, não me lembro da empresa, nem vou falar aqui, que gasta não sei quanto, o quão afeta dados obsoletos, antigos, o quanto determinada empresa gasta de energia elétrica para manter dados que não mais são utilizados. Então, entenda a correlação entre dados obsoletos que não tiveram o devido fim, seja arquivados ou descarte, e estão apenas usando a energia elétrica do nosso planeta. Tá? Importância da governança de dados para as empresas que ainda eventualmente não têm essa importância, não têm esse viés. Com certeza, em primeiríssimo lugar, é garantir a qualidade dos dados. Isso começa, obviamente, desde o momento em que o dado entra na empresa. Então, se a porta de entrada de um dado é através de um sistema de informação, de uma leitura automatizada, e quem está na ponta fazendo a entrada do dado não tem formulário, não tem procedimentos, não tem regras pré-definidas, não tem modelos que visam garantir a entrada do dado, a qualidade do dado desde a entrada, significa dizer que o dado já vai entrar, entre aspas, sujo na companhia, na empresa. E depois ele vai percorrer o fluxo dentro da empresa, mantido sujo ou sujando outros dados também. Tá? Então, o primeiro ponto é garantir a qualidade dos dados. O segundo ponto da importância da governança de dados é a facilidade, o quanto o dado suporta a tomada de decisões ou objetivos estratégicos da companhia. Então, dados com qualidade, bem armazenados, disponíveis, acessíveis, íntegros, não duplicados,
eles garantem uma tomada de decisão eficaz e efetiva no momento que precisar. Eles garantem uma resposta a requerimentos regulatórios quando for necessário. Eles garantem que pessoas indevidas não terão acesso a dados eventualmente que não deveriam ter acesso. Tá? Outro aspecto interessante também para citar aqui é a melhoria da eficiência operacional. Então, uma vez estruturada e implementada uma política, uma governança de dados dentro de uma organização, ela, obviamente, tem todo um esforço, um custo de implementação, mas posteriormente não vamos ter o esforço e o custo de correr atrás de dado duplicado, correr atrás de dado que eventualmente está armazenado, a mesma informação está armazenada em 2 ou mais bancos de dados dentro do ecossistema de informações dentro da companhia. E essas informações trazem, esses dados trazem informações discrepantes, inconsistentes. Então, exemplo, puxa um relatório do sistema A, puxa um relatório do sistema B, a informação deveria ser a mesma, vem informações distintas. E aí? Em qual eu confio? Então, a importância de uma governança de dados tem a ver com isso. Ela vai evitar que isso aconteça. Então, é básico. Para a gente, olhando, é básico. Se eu puxar a informação do sistema A, a mesma informação, e a informação do sistema B, deveria vir a mesma informação. Tá? E, por fim, não menos importante, é mitigar os riscos relacionados à segurança e à conformidade. Então, o que está muito em voga hoje é a LGPD, a questão de proteção dos dados, sobretudo os dados sensíveis. Então, é lei, é uma coisa que quase todas as empresas já estão adequadas a como elas têm que proteger os dados dos seus clientes, como os dados dos seus clientes tem toda uma regulamentação por trás. Então, não só a LGPD e outros requerimentos também de segurança e de salvaguarda dos dados são facilmente atendidos com uma empresa que tem um processo de governança de dados estruturado. E, para terminar esse primeiro momento aqui dessa breve explicação da governança de dados, a gente aborda aqui os componentes da governança de dados. São básicos, são os componentes que basicamente permeiam quase todo o processo estruturado dentro de uma empresa, que são uma estratégia, pessoas, processos e tecnologia. Então, a estratégia tem a ver com um ponto que eu comecei lá, o objetivo. Então, estratégia e planejamento. A empresa, ao iniciar uma estruturação de uma governança de dados, tem que começar a pensar pessoas na camada mais superior da empresa, pensar como melhor utilizar os dados em benefício próprio. Então, definir estratégias, planos, planejamento para seguir esse objetivo depois, no segundo momento. Dando sequência, pessoas e organização. Depois, um pouquinho mais à frente, eu vou falar os papéis conhecidos dentro de uma governança de dados. Então, isso eu vou abordar um pouco mais à frente, mas, além desses papéis que eu vou falar, toda a companhia, toda a empresa precisa entender a importância, desde a pessoa, ou das pessoas, ou da área que fazem a entrada dos dados numa venda, num processo de compra, até a pessoa que eventualmente cuida do archive. Então, existem papéis definidos e dentro de uma governança, papéis definidos e muito bem definidos, contudo, todo o arcabouço de pessoas ao redor da empresa tem que ter o conhecimento da importância da governança e praticar. Tá? Perfeito. Muito bom, Felipe. Vamos caminhar aqui. Vamos falar rapidinho, só um elemento aqui importante, Ale. Pode falar, Gladys. Para olhar um pouquinho para o ponto de vista da inteligência artificial. Porque a gente falou de processos, de pessoas, a gente vai falar de processos, já falou de pessoas, liderança, né, efetivamente, e um pouquinho mais aí sobre os aspectos da tecnologia. Como é que tudo isso se conecta, Daniel? Só para a gente avançar aqui. Legal. Bom dia, pessoal. Gladys, Alessandra, Felipe.
Acho que é um tema importante esse que a gente está discutindo hoje, e eles são, de certa forma, interconectados, né? A inteligência artificial, ela tem um papel importante na governança de dados, a governança de dados tem um papel importante na inteligência artificial. Então, existe um burburinho grande no mercado hoje, os pesquisadores, especialistas falando de inteligência artificial, chegando às vezes até num extremo de o modelo está indo para um caminho que não funciona, o modelo está indo para um caminho que não tem uma solução tão óbvia assim, né? E a preocupação principal de muita gente é a qualidade do dado gerando um resultado ruim na inteligência artificial e nos produtos da inteligência artificial. Então, isso acaba gerando todo um problema intrínseco no assunto, que a inteligência artificial não vai ser tão inteligente, tão efetiva quanto se espera, porque esse dado ele está vindo sem a qualidade necessária. Ao mesmo tempo em que todas as iniciativas de dados fora do mundo da inteligência artificial está sofrendo um pouco com o que o Felipe comentou ali no começo da fala dele. Fala, não tem uma padronização de dados adequada para gerar o tipo de informação que eu gostaria. Então, porque no fundo, o que a inteligência artificial é um grande leitor eficiente desses dados, que ele vai ter o tempo, a capacidade de processamento que uma pessoa sozinha, né, ela não conseguiria fazer. Então, isso começa a expor as falhas do modelo de dados, porque finalmente ele está sendo usado no seu todo. A gente teve no passar da história iniciativas de tentar colocar um BI para funcionar, de tentar juntar esses dados de alguma forma para tomar uma decisão, mas o que a gente tem nesses modelos de linguagem natural, esses modelos de rede neural, né, é fazer isso numa velocidade incrível, né, e começar a gerar esse dado. E na hora que isso começou a acontecer, começou a levantar a mão. Peraí, por que a inteligência artificial deu uma resposta tão fora do que a gente esperava por conta disso? E a resposta é falta de padronização de dados. Então hoje está começando a ter uma mistura grande nesse assunto, que é usar a inteligência artificial para ajudar a limpar esse dado, e aí sim esse dado vai servir para as pessoas e para a inteligência artificial. Perfeito. Legal, muito a gente está começando a ver já essa relação, então, entre a governança e a inteligência artificial. E eu quero aproveitar um pouquinho da fala do Felipe também para abordar o assunto que a inteligência artificial, ela também pode envolver dados sensíveis, né? E aí eu vou pedir para a Gladys falar um pouquinho para a gente como que a governança de dados se adapta a essas questões éticas e de segurança para lidar com esses dados sensíveis na IA. Perfeito. Depois eu vou voltar aqui com o Felipe, porque faltou a parte do processo, né? Mas é importante essa sua pergunta, Ale, porque no final do dia, o que acontece, né? A gente tem visto a utilização de inteligência artificial em vários aspectos, na construção de marketing, brand, produtos, captação de dados, né? Coleta de dados, e em termos de dados sensíveis, o que é importante saber? Olhar para a regulamentação e saber exatamente o que é um dado sensível. Às vezes as pessoas acham que nome é um dado sensível. Não, nome não é um dado sensível. Né? Segundo a regulamentação da LGPD e também olhando para a União Europeia, há uma informação sensível, por exemplo, qual que é a tua religião, qual que é o seu tipo sanguíneo, enfim, isso já é um dado sensível, né? E que potencialmente pode ser coletado e pode ser utilizado por má fé ou por boa fé. Isso vai depender do uso efetivamente da ferramenta e, claro, tudo isso tem a ver com humanos, pessoal. Quando a gente olha, né, para quem coleta dados, né, é a ferramenta, mas quem programa a ferramenta somos nós, né, os famosos desenvolvedores, né, que tem aí nas suas mãos a inteligência, não é artificial, mas a inteligência humana para fazer com que a máquina trabalhe para a gente para coleta de dados. Ontem, inclusive, eu fiquei impressionada com uma coisa importante que aconteceu, eu preciso até entender como agir nesses casos. Existe uma empresa muito grande hoje que trabalha com relação de rating de pessoa física e pessoa jurídica. Vocês já devem saber com quem eu estou falando, né? E ela tem ali um serviço premium, só para vocês entenderem,
E o que acontece? Ela disse para mim que os meus dados vazaram na Dark Web. Olha só que interessante. E que alguns dados meus, como e-mail, nome da minha mãe, endereço da minha mãe, enfim. Isso não são dados sensíveis, pessoal. Isso são dados pessoais, atrelado ao meu CPF, atrelado à minha pessoa, né? Claro que eu tenho que agir agora em função desse vazamento de dados, mas eu achei interessante porque inúmeras organizações hoje já possuem suas políticas e procedimentos, como o Felipe vai abordar daqui a pouco, né? Suas políticas de privacidade, estão no site, etc. e tal. Mas na hora que vaza o dado, na hora que o dado realmente acontece um vazamento, poucas empresas, inclusive as internacionais, agem como deveriam agir. A exemplo disso, eu tive 3, 4 dados vazados de empresas grandes, que eu não sei de onde isso aconteceu, de onde isso vazou, e que não me notificaram, por exemplo, né? Então, o que é importante a gente saber, pessoal, em termos de sensibilidade dos dados, em termos de coleta de dados? É claro que a gente tem aí as IAs funcionando tempestivamente, né? 24/7 a gente fala, porque elas não param de trabalhar. E por isso que tem muito a ver com a questão de nós. Aonde que nós estamos fornecendo os dados? Onde você está colocando os seus dados? É num site? É num aplicativo? Enfim. E vale lembrar que é nossa responsabilidade também, não só da empresa, cuidar dos dados, mas nós que estamos oferecendo os dados, para que isso não aconteça, para que vazamentos não aconteçam. Então, só para separar as informações, que é importante saber, dados sensíveis têm a ver com realmente dados sensíveis, que são atrelados a informações mais profundas daquela pessoa. Exemplo, tipo sanguíneo, religião, partido político, enfim. Já os dados que te classificam, né, que te identificam, na verdade, que é o seu nome, o seu CPF, o seu RG, eles não estão atrelados a dados sensíveis, apesar de parecerem bem sensíveis, porque com CPF hoje a gente pode fazer qualquer coisa, né? Mas é isso aí. Então, só para dar esse primeiro gostinho aqui para o pessoal que está assistindo a gente, tomar um pouco de cuidado também em termos de aonde eu estou colocando os meus dados. E faz parte do conjunto da companhia, né, da responsabilidade da companhia, não só aquela que coleta os dados, mas aquelas que de maneira ampla imputam dados, fornecem dados para outrens, educar os seus colaboradores para eles entenderem aonde vão colocar os seus dados. Porque, no final do dia, eu sou uma pessoa identificável através do meu CPF. Então, vão saber que, se eu pegarem meu CPF, eventualmente, vão saber que eu trabalho na Tática, que eu moro em São Paulo, enfim, podem descobrir meu endereço, como já descobriram, e assim por diante. Então, a gente tem que ficar muito alerta a isso. Legal. E a gente fala dessa questão de segurança, percebe-se a evolução muito rápida disso, né, Gladys? A gente todo dia é bombardeado com tentativas de golpe, de roubo de dados, e a gente tem que lidar com isso cada vez com mais agilidade, mais esperteza, falando em termos de empresas também, né? Sim, e aí a gente percebe a evolução de todos esses aspectos, quando a gente coloca a segurança, a tecnologia e a governança de dados interligadas, a gente precisa ter um processo de adaptação muito rápido, porque isso muda, né, a cada dia, dá para se dizer. Então, eu queria perguntar para o Felipe justamente sobre isso. Quando a gente fala, Felipe, em papéis e responsabilidades da governança de dados, como que isso está sendo lidado para se adaptar ao uso, à implementação da inteligência artificial? Perfeito, Ali. Então, como eu falei um pouquinho atrás, aí, entrando aqui especificamente nos papéis dentro da governança de dados, basicamente a gente tem ali 4 atores, não necessariamente uma pessoa, pode ser um conjunto de pessoas, 4 principais papéis dentro da governança de dados. O primeiro seria o Data Steward, que, traduzindo, seria o zelador dos dados. Então, é uma primeira pessoa, é o primeiro nível ali de ação, de interação com os dados da sua área de expertise, no seu departamento, na sua área. Então, uma pessoa de vendas ali, uma pessoa de compras, ela vai ter ali a responsabilidade primária pela qualidade daqueles dados,
pelo armazenamento ali daqueles dados, pela usabilidade dos dados, se eles vão estar acessíveis, se eles vão estar íntegros, corretos. Então, esse é um primeiro papel que a gente define quando estruturando uma governança. Acima do zelador estaria o data owner, que é o proprietário dos dados. Então, igualmente ao zelador, ele é específico ali de uma área, por exemplo, vendas ou compra, e só que ele tem um papel um pouco mais estratégico. Ele no limite, ele é o responsável final pelos dados, ele que responde pelos dados, ele que a diretoria pedir um relatório de vendas, o responsável pela extração desse relatório, pela geração desse relatório, é o owner do processo. Tá? Então, ele atua ali um pouco acima do Data Steward. Tem o data custodiante, que é o cara, a pessoa, o cara que toma conta dos dados. E aqui sim é que reside que fica responsável pela custódia dos dados. E aqui sim está inserido os maiores controles, onde deveriam estar inseridos os maiores controles para salvaguarda desses dados. Dados pessoais, dados sensíveis, entre outros. Então, aqui ele atua muito em conjunto com o Data Steward, com a área de segurança da informação. É um trabalho cross, mas ele seria meio que o dono ali da cela. É o que toma conta, é o que abre e fecha a cela. Ele que tem que garantir. E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, é o comitê. É o Comitê de Governança dos Dados, que aí sim é formado por mais de uma pessoa, de várias áreas, que vão delinear e direcionar os dados para buscar atingir os objetivos estratégicos da empresa. Então, aqui é feita, basicamente, alguns data owners, é feita a leitura e a conexão, concatenação desses dados em busca de definir e de seguir um rumo, uma estratégia que vai alcançar os objetivos da companhia. Então, tem alguns papéis importantes aí, ali, sobretudo o custodiante dos dados seria o mais importante relacionado à proteção dos dados. Tá? Joia, Felipe. Você falou anteriormente na tua fala sobre o componente pessoas, né? Eu vou dar um recorte agora, porque acho que isso é extremamente importante em qualquer área, e vou perguntar para o Daniel. Quando a gente fala em relação a pessoas, Daniel, a gente precisa ter nos trabalhos uma colaboração entre os especialistas de IA e os profissionais de governança de dados. Você que está ali atuando na prática, como é que você vê qual seria a melhor maneira de obter essa sinergia para a gente ter um resultado positivo? Acho que o ponto que é necessário, que a primeira coisa do lado das pessoas, né, das empresas, então a empresa ela precisa ter uma iniciativa interna de dados, então ainda mais no mundo que existe LGPD em voga, então eu tenho que ter no mínimo uma pessoa cuidando de dados para garantir isso. Idealmente, a gente teria uma pessoa voltada mais do dia a dia do Data Analytics. A gente entende, né? Empresas que já têm um certo porte, elas precisam ter essa iniciativa hoje em dia. E o que a gente tem visto com essa correria maluca, né, que a gente acompanhou, né, e tem acompanhado aqui no Trends Lab sobre como a inteligência artificial chegou com força no dia a dia das empresas, a gente costuma ter uma pessoa voltada para isso, para o tema de transformação digital dentro do TI. Então, são duas iniciativas que não necessariamente elas estão no mesmo lugar. Então, essas pessoas não estão se conversando muitas vezes da forma ideal. Então, uma empresa, quando está lidando com o tema de dados e geração de indicadores, geração de inteligência, às vezes ela está numa ponta totalmente diferente do que aquele que está entendendo os prompts de inteligência artificial, os modelos de linguagem, né? E a falta de comunicação entre elas fatalmente vai causar aqueles problemas que a gente acabou de comentar aqui no programa. Então, acho que o ponto inicial de tudo isso é que essas pessoas elas têm que conversar entre si e entender a importância que uma tem no trabalho da outra. Então, essas pessoas, se elas trabalharem com sinergia, se elas trabalharem juntas pensando no bem comum,
né, isso vai funcionar de uma forma muito boa. Porque aquela pessoa de dados, ela vai ter uma ajuda inestimável que essa pessoa que conhece inteligência artificial, ao mesmo tempo que a pessoa que conhece inteligência artificial e está gerando produtos internos para a empresa, ela vai ter a segurança de que ela não está transgredindo nenhuma lei, no caso de dados, e ainda assim ela vai ter expertise, né, e a certeza de que ela está trabalhando com um modelo mais assertivo, um modelo mais correto das informações. Perfeito, Daniel, perfeito. A gente vai ter que correr um pouquinho aqui, que a gente já está caminhando para o final, e para variar, né, a gente teria assunto para 2 horas de conversa. Ale, deixa eu comentar uma coisa importante que o Daniel e o Felipe, eu acho que se combinam muito no final do dia. A gente está falando de gestão de inteligência artificial junto com a governança de dados, que é, por óbvio, eventualmente nas grandes companhias, liderado por um grupo de pessoas, né? Às vezes um data privacy office, etc. e tal, ou até mesmo um governance, um profissional de governança de dados, efetivamente, que tem uma equipe por baixo. Tem um negócio na lei LGPD que é muito interessante, que não me deixem errar aqui, meninos, que fala sobre o Data Privacy by Design, né? Que é você elencar os dados necessários para o objetivo específico que você tem. Então, por exemplo, nós como firmas de auditoria, nós trabalhamos com os dados pessoais, né, dos nossos próprios colaboradores, então a gente coleta dados dos nossos colaboradores, e por óbvio, por algumas exigências regulatórias, a gente tem ali acesso a alguns outros dados pessoais de clientes, né? Mas sempre nos limitando ao quê? Ao uso dos dados para um fim específico, nesse caso, ou auditoria, ou consultoria, ou alguma coisa nesse sentido, né? Quando a gente está falando de uso da inteligência artificial, que potencialmente tem um poder enorme, né, de coletar uma massa de dados, às vezes, muitas vezes, sem uma estruturação, e aí a inteligência artificial faz isso para a gente, né? Ela pode pegar uma massa de dados e fazer uma estruturação. A exemplo disso, o próprio Felipe comentou, né? Do tipo, alguns escrevem R, outros escrevem rua, outros escrevem rua, ponto, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pode qualificar, quantificar e ajustar esses dados à medida que a gente usa essas ferramentas de inteligência artificial. Mas qual que seria o correto no final do dia? Aí, sendo bem objetiva para os nossos ouvintes aqui. É você fazer a coleta de dados, ok? Dentro de uma necessidade, né, que você tem, ou seja, eu preciso coletar dados dos meus clientes para oferecer melhores produtos e serviços para eles. Perfeito. Isso o e-commerce faz com o pé nas costas, né, Daniel? O que seria o correto, fair, dentro do compliance, né, dentro da governança de fato? Além de você coletar os dados, somente aqueles que você realmente precisa, né, fazendo todo esse caminho do traçado do dado, é você utilizar a inteligência artificial para coletar os dados que você precisa. Então, somente isso, com a maior agilidade, com a maior rapidez e com a maior assertividade necessária. É tão somente isso. Mas esse não é o cenário que a gente vê hoje, não é mesmo, Felipe e Daniel? Exato. É isso. E a gente vê uma questão muito lógica, né? Quando a gente fala, até eu vou deixar agora uma pergunta aí para vocês três debaterem, como a gente sempre faz no final, né? Mas antes vou consolidar isso num raciocínio muito lógico, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, e é o que se vem debatendo cada vez mais, é o quanto a inteligência artificial vai nos trazer dados precisos e confiáveis. É isso que a gente espera da IA, né? E para trazer dados precisos e confiáveis, ela depende muito fortemente da governança de dados. Então, não tem como mais a gente dizer que não se relaciona uma coisa com a outra, né? Então, diante disso, de tudo que a gente pôs aqui, eu queria que vocês conversassem um pouquinho entre vocês e falassem tanto sobre os desafios, né, da governança de dados na implementação da IA, como também os benefícios que isso pode trazer e aonde que a tática entra para ajudar a empresa nessas implementações. Pode começar, Felipe ou Daniel. Eu posso começar.
Eu tenho alguns desafios aqui de experiências passadas, mas eu vou citar 2 aqui. Acho que eu deixo o Daniel e a Gladys depois complementarem, mas aquele exemplo que eu dei aqui atrás, de eu tenho o mesmo dado em 2 ou mais sistemas espalhados pela companhia. E eu puxo um relatório e eu recebo uma informação aqui, uma informação discrepante aqui e uma informação discrepante aqui. Então, o que é isso? O que deveria estar por trás de governança de dados garantindo essa correta interface e integração? Deveria ter um processo estruturado de que a fonte da informação, se ela não for a mesma, os 3 sistemas vão ler dessa mesma fonte de informação, e se eventualmente, por necessidade do negócio ou da operação, precisar existir 3 fontes distintas, que essas fontes, um processo de governança garante isso, que essas fontes tenham a mesma informação em 100% do tempo durante o ciclo de vida de dados, do ciclo de vida do dado, para garantir justamente isso, porque senão... Então, isso é fácil? Não é fácil. Isso requer tecnologia, requer interfaces funcionando, testando, sendo aprimoradas. Então, o primeiro desafio é garantir que o dado ele vai ser sempre o mesmo em qualquer ponto, em qualquer lugar da companhia e em qualquer parte do processo, uma vez que ele não tenha sido modificado pelo processo. E um outro exemplo que eu gosto de dar também é a manutenção. Às vezes, tem determinadas empresas que fazem um trabalho de governança estanque, one shot, faz um trabalho e acabo. Fiz um trabalho, durou 1, 2, 3, 4, 5 meses, e depois, no 5º, no 6º, meio que tira o pé, meio que dá uma parada com as atividades, e é que nem enxugar gelo. O processo de governança ele precisa ser perene, ele precisa existir durante todo o ciclo de vida da empresa para garantir a correta coleta e a correta manutenção do dado desde da entrada dele na companhia até o archive. Então, a manutenção dos dados ao longo do processo, para mim, eu vejo como um segundo desafio muito grande. Tá? E aí, complementando o Felipe, né, além dos trabalhos, a gente citou vários temas diferentes, de inteligência artificial que nós fazemos dentro da empresa, os trabalhos de data analytics e gerenciamento de dados, governança de dados, são todos projetos que nós costumamos fazer nos clientes. Nós também temos um histórico com a revisão dos processos das empresas e também com o processo de implementação dos ERPs. E por que eu digo isso? Quando a gente era uma fase muito forte, onde as empresas estavam implementando os ERPs, lógico que isso ainda existe, mas antigamente, quando era no começo, tinha um volume muito maior dessa demanda, eu escutava com muita frequência dos clientes que o ERP não funcionava bem. E o ERP ele não funcionava bem porque os dados que eles estavam mostrando, eles eram dados errados. E quando os especialistas, né, da tática, né, de processos, eles iam verificar o que estava acontecendo, a resposta era muito simples. O ERP era simplesmente um combinador de tabelas e de informações que foram alimentadas de alguma forma dentro do sistema, ou seja, o ERP em si não é o problema é a qualidade do dado. E agora a gente está aqui em 2024, a gente não está falando de um ERP que ele é um mero combinador de informações que já existem e, de certa forma, ele não inventa nada, ele copia e cola. A gente está falando de uma tecnologia de inteligência artificial que vai interpretar esses dados que estão entrando e ele vai tomar sozinho uma série de conclusões. Então, o risco disso gerar uma informação descasada é muito maior do que na época onde eu estava simplesmente combinando tabela e, assim, a grosso modo, o pessoal do Excel, né, eu estou fazendo um ProCV no meu dado e plotando na tela da melhor forma. Então, a complexidade desse mundo dos dados aumentou demais e aumentou do dia para a noite. É verdade. Pessoal, só vou interromper aqui para dizer que o meu microfone está falhando. Então, se eu parar de falar, vocês podem continuar. A Gladys me cobre aí, tá? Fica tranquila, Lê. Acho que a gente faz aqui um breve catch-up de tudo que a gente aprendeu aqui, né, em termos de dados e governança. O Felipe falou muito bem sobre os aspectos de processos, tecnologia, pessoas, né?
E a gente falou também da própria inteligência artificial, que no final do dia é um programa, é um robô fazendo um algoritmo, né, fazendo muitas coisas. Claro que não é tão simples como a gente está dizendo aqui, mas o que eu quero dizer no final do dia é que uma empresa bem preparada, bem alinhada às boas práticas de mercado, ela vai ter um time focando ali em governança de dados para que esteja adequada às questões regulatórias, ou seja, LGPD, GDPR e outras que forem aplicáveis, e adicionalmente vai olhar também para a governança de dados como um fator importantíssimo para a tomada de decisão mais assertiva, olhando sempre para aquele aspecto em que eu vou coletar dados, sim, com um objetivo específico. Eu coleto dados para vender mais assertivamente para o meu cliente, para ampliar o meu negócio e assim por diante. Mas sempre dentro de uma boa regulamentação e uma boa governança, para que a gente não tenha casos, né, como a gente já tem visto na própria NPD, aplicando multas e assim por diante. E só para lembrar que também existe um público que nos assiste aqui, de conselheiros, né, de boards, que nos ouvem e que nos assistem, que também é uma pauta dentro da governança corporativa, a governança de dados. É uma agenda extremamente propositiva para o conselho, né? Porque, em termos práticos, isso é estratégico, isso é operacional, isso é uma fala tática também, uma ação tática da companhia, e ela é também extremamente estratégica, e a gente precisa ter um olhar mais apurado sobre esses aspectos. Então, anota aí, né, no seu keynote aí, dos principais assuntos sobre governança de dados, né, e também não se assustem, porque aqui na Tática a gente tem uma estrutura muito robusta para atender esse tipo de demanda, né? Eu quero fazer uma boa governança dos meus dados, eu quero implementar uma tecnologia que tenha soluções de inteligência artificial. Como é que faz isso? Procure a gente, porque a gente sabe realmente como fazer isso. Só que, para além disso, a gente gosta muito da parte da educação, né? Da gente ser propositivo para educar, para disciplinar, para evangelizar as pessoas em termos de inteligência artificial e também governança de dados. Não sei se eu estou errada ou estou certa, mas a ideia é, se a gente não trabalhar as pessoas, né, sobre a questão de governança de dados, segurança da informação, inteligência artificial, elas vão simplesmente abrir muitas portas para muitas coisas erradas acontecerem nas companhias. E não nas nossas companhias, como nos nossos próprios dados. A gente não faz uma boa gestão dos nossos dados. Você vai na farmácia e fornece o seu CPF. Então, a gente precisa realmente começar a olhar com um viés, um olhar diferenciado em relação a essa questão da governança de dados. Felipe, se quiser complementar. Não, perfeito, Gladys. Acho que o que você colocou é extremamente válido e não tem como a gente não pensar nisso, governança, inteligência e o compliance disso tudo, como isso está amarrado e precisa estar amarrado. Vídeos, exemplos aí que a gente citou aqui de vazamento, entre outras coisas. Então, a gente só vê benefício na implementação de uma governança com IA. Melhoria na qualidade dos dados, redução de riscos, custos, risco de imagem, custo de penalidade da NPD, aumento de confiança na tomada de decisão, ter os dados assertivos para tomar decisão e, por fim, a facilidade da disponibilidade dos dados para quando você precisar, por uma auditoria, para uma tomada de decisão, para o que quer que seja. Então, nada melhor do que você ter e trabalhar com dado e fazer o melhor e tomar o melhor benefício dele, que tendo eles estruturados. Então, acho que a mensagem principal aqui é recomendo a todos caminharem por um processo, por uma jornada de dados com governança de dados. E aqueles que realmente decidirem ingressarem no processo e estruturar melhor, esses são os benefícios que você vai ver lá na frente, tendo esse processo de governança implementado, estruturado e perene ao longo da vida da companhia.
Obrigada, Felipe. Antes de passar para o Daniel finalizar, só quero lembrar que o Felipe está à disposição. A gente vai deixar o contato dele na gravação que vai para o YouTube. Sei que o que ele falou aqui foi muito pouco perto de todos os benefícios que a governança pode trazer, né? Então, quem quiser contactar o Felipe e também o Daniel na parte da tecnologia, a Gladys, todos os contatos ficam lá na gravação, inclusive nossos Trends Labs antigos estão todos gravados no YouTube. Daniel, você quer finalizar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Estamos caminhando para o final, já estourando o horário hoje, né? Sim, não, é só finalizando mesmo, até para não se alongar, agradecer de novo a companhia do Felipe, a sua companhia, ali, a companhia da Gladys, para falar desse assunto. Acho que a gente teve aqui um conjunto de habilidades bem complementares aí para falar do tema. Acho que todos nós aqui temos uma vivência grande nesse assunto, dá para passar o dia realmente debatendo, então só agradeço a companhia de todos. É isso aí, pessoal. Gladys, você quer colocar Muito mais bom, alguma pessoal. coisa? Então a gente Não, se é vê só no realmente próximo. agradecer, pedir para a galera, para a galera acompanhar o nosso Tática Trends Labs. A cada 15 dias a gente tem um episódio novo. E sem dúvida nenhuma é algo bastante propositivo, que é tática que se coloca para trazer novidades e principalmente no mundo da tecnologia. Isso aí. Isso aí, pessoal. Então, um bom dia a todos e a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.